Tarde para encerrar esse ano de 2020, hoje, através da Lei 14.017/2020, a Lei Aldir Blanc, pelo município de Ituiutaba, eu programei essa aula para poder ensinar a como fazer fuxico. O fuxico, na realidade, nada mais é do que uma rosácea de tecido usada desde os inícios do período de colonização no Brasil, se bem que tem história dele já há muitíssimos anos antes disso, né? Muitos séculos antes disso, em vários países, mas no Brasil ele foi usado e feito muito pelos escravos na época do período colonial, aonde eles pegavam sobras de vestidos, de tecidos, que era um material muito caro e que só os senhores de escravos que tinham condição de importar isso e traziam sedas da Europa. Eles pegavam essas sobras de tecido e teciam essas rosáceas para poder fazer cobertas, mantas e até roupas para eles vestirem. Então hoje nós vamos estar ensinando a fazer fuxico. Durante muitos anos, o fuxico foi tido como muito menosprezado e ele só passou a ter realmente um valor através do artesanato brasileiro mesmo, que difunde isso no mundo inteiro, apesar de várias partes do mundo. Nos Estados Unidos, na época da depressão, da Grande Depressão, se faziam muitos fuxicos, mas o Brasil, através do estilista, né, Renato Loureiro, na São Paulo Fashion Week, que fez toda a sua coleção outono e inverno baseado em as suas roupas na moda com fuxico. Foi onde se lançou realmente o fuxico do Brasil para o mundo. Ele pode ser usado na decoração, em roupas. Ele é muito mais usado no artesanato para decoração do que em roupas, mas hoje tem bolsas de grifes usando fuxico. Então, qual é o passo a passo do fuxico? E o que precisa para se fazer um fuxico? Para se fazer o fuxico, eu preciso de retalhos de tecidos, seja ele qual for, seda, malha, 100% algodão. Só não é muito bom um tecido duro, porque ele dificulta mais o trabalho, de brim para cima, mas até o brim é gostoso de se fazer também. Não tem dificuldade, não tem ciência, qualquer pessoa pode fazer e dão trabalhos belíssimos. Hoje aqui, ó, tudo que está aqui, que vocês estão vendo, foi feito com fuxico. Então, o passo a passo do fuxico. Hoje já existe até máquina para poder fazer fuxico. Não é uma máquina cara, só que eu particularmente acho que desperdiça muito tecido. Porque enquanto você está riscando, você vai graduando o seu tecido e você tem como aproveitar o máximo possível o tecido. Então, eu vou mostrar para vocês. Essa é uma régua que hoje nós usamos para fazer fuxico. Observem que ela tem vários tamanhos e você pode fazer com um único material. Quem não tem essa régua, gente, olha aqui, ó. Vou riscar para vocês verem. Tampinha de latinha, copinhos descartáveis, copo, tampa, o que você tiver que tenha formato redondo, você risca. Então, aqui eu estou com um pronto e vou mostrar para vocês como riscar. Não tem ciência. Ó. Caneta. Ó. Então, vou começar aproveitando bem o tecido, vou pegar a maior, porque com a maior eu já vou traçando. Então, a gente faz um mapinha, ó. Ponho outra, venho aqui, ó, para eu aproveitar ao máximo possível o meu tecido. Ó. Então, observem bem, 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou riscar, olha aqui, ó.
num pedacinho de pano, eu faço vários fuxicos. Ah, risquei errado. Não tem problema. Se o pano avesso e o direito for o mesmo, você usa. E agora, o que que eu vou fazer? Depois dele riscado, eu vou pegar a tesoura e vou recortar em cima do risco que foi feito, ó. Eu costumo fazer, quando eu estou fazendo, eu não separo por tamanhos enquanto eu estou recortando. Eu separo todos os meus fuxicos por cores, para ficar mais fácil a hora que eu for trabalhar, para poder combinar. E isso eu vou fazendo durante o ano, enquanto sobra um tempinho, eu risco para poder estar guardando e fazendo também durante o ano. Tem algumas pessoas que me ajudam, porque eu faço muito trabalho com fuxico, porque eu gosto muito. Você sabe o que significa fuxico e por que tem esse nome? É porque o fuxico, ele sempre foi feito muito por mulheres. E como ele não usa máquina de costura, não usa nada, as mulheres ficavam cochichando e fuxicando enquanto elas estavam costurando o fuxico. Então, ele pegou esse nome por causa disso. Ele tem lugares que ele é conhecido como ioiô, por causa do seu formato daquele brinquedo ioiô. Então, ele também é conhecido como ioiô, mas no Brasil ele é conhecido como fuxico mesmo. Então, vou mostrar para vocês, depois de recortado, olha aqui, eu tenho diversos tamanhos e eu costumo acondicioná-los, todos eles, num saquinho por cor. Olha aqui, ó, porque fica fácil para a gente trabalhar. Que se você for juntando caixas, haja caixas e caixas. Então, você acondiciona todos em saquinhos e você fica já com os estampados de chitão, com os verdes, todos num saquinho só. Todos os vermelhos eu coloco junto também. Então, eu vou riscando durante o ano, olha, de todos os tamanhos, para depois fazer as florzinhas de fuxico, também conhecida como rosácea. Então, aqui, depois de recortado, como nós já recortamos, aqui, ó, viu que eu falei com o errado? Tá aqui, ó, o errado. Então, eu consertei para poder caber mais um. Eu falei que eu não gosto muito da maquininha, ela até facilita, adianta muito o trabalho, porque ela é com um fiozinho de eletricidade, às vezes até de bateria, dependendo. Aí, ó, na hora de fazer, eu fecho por esse lado, ninguém vai ver o que foi errado, certo? E aí você junta o tecido na forminha que vem, faz isso aqui, ó, e aí leva lá no fio quente, corta e já fica o fuxico. Só que isso aqui fica esperdiçado. Então, como as coisas estão caras e a gente que trabalha com artesanato precisa estar aproveitando tudo, porque eu não jogo nada fora, me chamam de Maria Lixim, não tem problema não. Já estou acostumada. Então, eu tenho sempre uma sacolinha do meu lado, vou juntando todos os tecidos, vou mostrar para vocês verem que eu não estou mentindo. Aqui, ó, pendurado aqui na minha mesa. Ó, aqui são as sobras dos recortes, ó, tá vendo? Eu vou colocando aqui dentro para não perder e não desperdiçar, porque eu uso para outras coisas. Bom, terminado de recortar o fuxico, nós vamos passar, então, para como fazer o fuxico. Pegamos uma agulha. Ah, gente, outra coisa que eu esqueci de falar é passar sempre o tecido antes de recortar, antes de riscar, porque ele estando passado, você aproveita mais, porque se ele tiver amassado, onde enruga é ruim para poder você estar trabalhando e riscando, aí fica torto. Então, você pode trabalhar tanto com a linha de meada, eu prefiro essa para fechar, porque eu acho ela mais resistente e eu não gosto de pôr dupla, porque eu acho que fica, rebenta mais.
mesmo a dupla, não, na hora de franzir não fica bom. Ou trabalhar com a linha de costura normal. Só que essa linha é muito fininha, dependendo do tecido, arrebenta. Então, a agulha está aqui. Enfiamos a agulha. Muitas pessoas, vou fazer no verdinho para ficar melhor para vocês enxergarem. Muitas pessoas têm a tendência de vir aqui e fazer isso, porque na realidade o fuxico é isso. Você vai fazer pontos de alinhavo, ó, em volta dessa rodinha todinha. Ah, gente, depois eu vou riscar com a reguinha para vocês verem, tá? Como é que risca, se alguém tiver interesse em adquirir as réguas, mas essa régua acha em casa de artesanato, de material de artesanato, tá? Mas não há necessidade. Ó, eu esqueci de dar nó, tá, gente? Isso acontece, aí perde o serviço que foi feito. Então, vamos voltar ao início. E eu vou fazer desse jeito aqui para que vocês vejam a diferença quando eu falo de um serviço com um acabamento. Ó, vou fazendo. Gente, vocês estão ouvindo os passarinhos? Aqui tem passarinho, tem cachorro, porque eu tô aqui no meu ateliê mesmo, gravando aqui no meu ateliê, tá? Então, ao ar livre, assim, gostoso, e os passarinhos estão aqui cantando de fundo. Bom, já estou fechando para mostrar para vocês. Olha. Ó. Então, vamos fazendo até chegar lá onde eu dei o nó. Vira aqui, ó, o nó. Onde está o nó, ó. E aí, o que eu vou fazer? Vou puxar esse alinhavo, essa linha, e está pronto o meu fuxico. Ah, como é que eu vou arrematar? Agora, eu vou mostrar para vocês, olha bem aqui. Tá vendo que fica todo arrepiado, todo franzido? Eu vou fazer outro da forma como eu faço. Tem muita gente que faz dessa forma. Errado? Não, mas não fica um acabamento bem feito. Olha a diferença deste e desse. Tá vendo o acabamento? Eu vou fazer outro para que vocês possam ver. Como é que eu vou arrematar isso aqui, ó? Eu gosto de arrematar. Ou você arremata aqui mesmo, ó. Ó. Fechei, vem cá, novamente, enfio aqui onde eu fiz. Ó. Pronto. Agora, também gosto muito de fazer isso, ó, enfio aqui para baixo, para que ele fique bem firme, bem fechado, e faço o acabamento aqui. Por quê? Quando você vai fazer colchas, onde ele vai aparecer almofadas, colchas como essa, você não pode fazer dessa forma, porque senão o avesso vai ficar muito feio. Mas quando você vai fazer para colar, como fiz aqui nas árvores, tá? Quando você vai fazer para colar o fundo, então você faz com esse arremate aqui para firmar mais. Agora, vou mostrar para vocês a forma como eu faço. Isso é feito assim também, mas eu particularmente prefiro fazer, acho que fica um acabamento muito melhor quando com o dedo você faz isso, ó. Dobra uma pontinha e alinhava aqui por cima da pontinha, ó, onde tá dobrado, ó, certo? Ó, a gente vai fazendo o alinhavinho, pronto, continuo fazendo a mesma coisa, dobrando para dentro uma beiradinha para evitar que ele dissipe. Por exemplo, por que eu peguei esse pano? Esse tecido é um tecido Oxford. Ele é ótimo para trabalhar, os fuxicos ficam macinhos de trabalhar, fácil de manusear, mas ele descia muito. Então, ele é um caso que ele tem que ser feito fazendo este acabamento aqui, ó, para evitar que ele se desmanche rapidamente, certo?
Ó, isso aqui, eu não sei se todo mundo faz assim. Eu aprendi a fazer assim, tá? Com uma tia minha, porque o acabamento fica melhor. Ela sempre, as minhas tias e irmãs do meu pai, quase todas eram costureiras. Olha só para vocês verem, ó. Observa o acabamento como fica. Agora eu vou arrematar. Pronto. Está arrematado para que ele não arrebente. E muito cuidado, que às vezes é igual eu falei, no tecido muito duro, quando você puxa demais, ele estoura. A linha estoura, você tem que começar do zero. Então, é muito gostoso. Você risca, você senta em frente à televisão, não tem o que fazer. Ó, prontinho, fechadinho. E assim eu vou fazendo todos os fuxicos. Ó, pode pôr o acabamento com pérola, pode pôr o acabamento com essa pérola dourada, pode ficar sem acabamento. Olha, esse vestido é um vestido de festa, usado com fuxicos de seda pura, tá? E renda. Aquela colcha, ela foi quase toda tecida com fuxicos de malha. Essas árvores foram feitas com fuxicos no 100% algodão. Já esse aqui vai ficar para uma outra aula. É um fuxico de renda, que é feito também só na mão, e é uma flor, uma rosácea, mas é um fuxico de renda. Agora, existe também uma outra forma de fuxico para a gente poder fazer. Essa também é muito agradável e ela fica umas rosas belíssimas. Então eu vou fazer aqui por quê? Porque é uma rosácea que vai formar uma rosa. A gente pega, ó, dobra em 4 partes. Isso aqui poderia até ficar para uma outra aula, mas eu vou fazer hoje, vou dar essa diquinha aqui extra para vocês, ó. Eu preciso de 5 discos do mesmo tamanho. Ó, dobro no meio, torno a dobrar, certo? Ó, venho e alinhavo. Esse não preciso fazer nas pontas e vocês vão entender o porquê, ok? Ó, então, 2, certo? Agora mais uma. Ok? Eu preciso de 5 para fazer esta rosa. Então aqui, ó, formou com as 5 pétalas, as 5 bolinhas que eu tinha pego, né? Que eu dobrei, fiz as 5 pétalas. E agora eu vou formar colocando um mini fuxico, um menorzinho, que é esse tamanho aqui, ó. Ele vira esse aqui, ó, esse tamanho. Então, vou colocá-lo, pode ser colado ou pode ser costurado. Eu vou dar um pontinho aqui, como você preferir, tá? Não precisa ser fuxico, vou estar mostrando para vocês. Ai, ai, ai. Acontece, viu, gente? Olha aqui, ó, a agulha, vou enfiar em outro lugar, porque ela pegou um lugarzinho ali que ela não queria vazar. Ó. Ó. Certo? Vou fechar. Ó. Tá pegando em algum lugar aqui, gente. Espera aí. Certo? Então, eu formei a flor com 5 pétalas e coloquei o miolo como fuxico. Olha aqui o tanto que fica lindo, pode ser colocado um botão. Esse eu fiz como um porta-guardanapo. Ó,
Olha só que interessante, o tanto que fica bonito você colocar o guardanapo num porta-guardanapo de flor de fuxico, que você mesmo pode estar fazendo em tons vermelhos agora para o Natal, fica lindo, ó, tá? Então, são infinitas opções para se fazer. Esse aqui vai ficar para uma outra aula, ó. Esse é um fuxico com renda gripir, tá? Que aí você pode fazer delicadas flores para aplicar em roupas, para bordados, para bolsas, tá? Então, eu vou estar mostrando para vocês. Esse aqui, por exemplo, é um fuxicão, que é uma bolsa. Olhem só. Porta bijuteria para você carregar dentro da sua bolsa, na mala, na frasqueira, para viagem. É um fuxicão gigante. Também feito da mesma forma, só que com as divisórias. Então, é isso. E agora eu vou estar mostrando várias opções de como estar aproveitando melhor o fuxico e fazendo bom uso. Esse é um porta-garrafa térmica, para deixar sua garrafa térmica charmosa para compor uma mesa, montando uma boa mesa posta ou na bandeja. Observem também, olha aqui o cobre-bolos. Essa peça, por exemplo, final do ano agora, eu fiz 8 cobre-bolos que eu mandei para Cuiabá, para Natal, para diversas partes do país. Dentro dessa jarra eu tenho mini marcadores de livros, que eu dou para as minhas clientes quando vêm pela primeira vez no meu ateliê. Cobre jarras, cobre copos, também enfeitado com fuxicos. Todas essas peças feitas por mim. Agora eu tenho essa guirlanda que eu fiz de presente e dei para minha mãe. É uma guirlanda todinha em fuxico. Esse é um vestido de festa, como eu já havia falado antes, de uma amiga, e eu acho ele muito lindo, muito chique. Então, estou mostrando para vocês que vocês podem usar de diversas formas. Observem bem. Ele é todo em renda, certo? Olha aqui que maravilha. E os fuxicos são todos de seda. Então, fica uma peça chiquérrima. Tem quem não goste, mas eu adoro. Uma colcha de fuxico. Uma colcha de casal, como eu mostrei, ela é todinha feita em malha. O tecido que foi confeccionado, esses fuxicos, foi em malha. Então, também é bem fácil de trabalhar e são todos do mesmo tamanho. Aqui tem umas mini árvores de fuxico, tem uma toda com pérola em dourado. Essa aqui é uma encomenda que vai para Cuiabá, como aquelas outras duas. E essa aqui foi toda enfeitada com pérolas, o miolo dela é em pérola. E agora, para encerrar, isso aqui é uma peça que eu já fiz muitas, inclusive essa não tem zíper. Nós necessitamos de 4 fuxicos, 2 maiores e 2 menores, e pode ser feito com o maior tamanho que você quiser. É um porta-moeda, gente, para carregar na bolsa. Eu costumo fazer com zíper e com o velcro. O meu, particularmente, é com zíper de fora a fora e é todo pregado à mão. Então, encerrando, né, com essa mini bolsa porta-moeda, eu quero deixar aqui que foi assim, gostei muito e que pretendo, no decorrer desse próximo ano, estar também poder compartilhar com vocês novos aprendizagens, novos aprendizados, porque quem nasce professora vai ser eternamente professora, mesmo sendo artesã no final da vida. Um beijo!